Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu marido morreu em um acidente de carro e descobri que temos dezenas de milhares de dólares em dívidas. Perdoe-me se isso é um pouco desconexo, ainda estou me recuperando de tentar entender minha situação atual. Meu marido faleceu repentinamente e recentemente e nas semanas desde sua morte, descobri que ele estava escondendo grandes segredos de mim. Ao examinar nossas informações financeiras, descobri vários cartões de crédito em nome dele, meu e dos filhos que estão no saldo máximo, 2 conjuntos de papéis de empréstimo de bancos diferentes por mais de 20 mil dólares, papelada que diz que nossa hipoteca está 4 meses atrasada e 1 toneladas de outras coisas que mal consigo entender. Pelo que posso dizer, o negócio dele não ganha dinheiro real há mais de um ano e nossas contas de poupança estão esgotadas. Há evidências de que ele está usando algum site de apostas e perdeu milhares e milhares de dólares. Eu fui dona de casa durante todo o nosso casamento e ele era dono de seu próprio negócio, então ele cuidava de tudo com o dinheiro. Não tenho ideia de como lidar com nada disso ou o que fazer. Sei que preciso de um advogado, mas nossas contas estão praticamente vazias e não sei o que fazer. Existem opções legais gratuitas que eu possa analisar? Tentei ligar para vários advogados e todos eles disseram que não dariam nenhum conselho ou conselho por telefone. Sou responsável por toda essa dívida, embora não tenha consentido que meu nome e nem o nome de meus filhos fossem usados para abrir cartões de crédito. Eu me sinto uma idiota por ser tão desinformada, mas estou completamente despreparada para lidar com isso e estou com medo de perdermos nossa casa e coisas piores. Nunca em 1 milhão de anos sonhei que ele faria isso conosco. Alguém poderia indicar-me a direção correta, por favor? Atualização 1. Consegui encontrar ajuda jurídica e estamos trabalhando para resolver a confusão em que minha família está. As coisas estavam muito piores do que eu imaginava quando fiz minha primeira postagem. No total, a dívida acumulada é de cerca de $500 mil. Neste ponto, não tenho ideia de quanto vou acabar responsável. O advogado disse que pode levar anos para resolver tudo. Não importa o que aconteça, vamos perder a casa. Estou trabalhando para encontrar um lugar para ficarmos antes que eles realmente executem a hipoteca, para que não sejamos despejados e tenhamos isso em meu registro também. Quero tentar responder algumas das perguntas e conselhos que as pessoas mencionaram no outro post. Eu tenho 3 filhos, então é isso que eu continuo dizendo. Os 2 mais velhos são de um relacionamento anterior, mas entrei em contato com o Seguro Social para dar início aos benefícios do meu filho mais novo. Obrigado ao usuário que mencionou isso. O negócio do meu marido era uma empresa de conserto de computadores, a tecnologia que ele administrava sozinho. Ele tinha algumas pessoas para quem ligaria para ajudar em trabalhos maiores, mas 95% de tudo era ele sozinho. No ano passado, mais ou menos, ele não estava fazendo nenhum trabalho real e não havia dinheiro entrando. Ele pegou dinheiro do negócio para cobrir o que tirou de nossas contas pessoais e, em seguida, fez empréstimos para cobrir o negócio e jogou tudo fora em jogos de azar e outras atividades ilegais que vieram à tona nas últimas semanas. Desculpe ser vaga, é apenas embaraçoso e difícil de falar. Para as pessoas que disseram que talvez o acidente tenha sido intencional, parece cada vez mais provável que tenha sido. Ninguém mais estava envolvido, seu carro saiu da estrada e bateu em uma árvore. Ele tinha seguro de vida antes, mas parou de pagar a apólice meses atrás. Estou em contato com a polícia sobre os cartões de crédito em nosso nome e outras coisas que foram descobertas. No geral, as coisas parecem realmente sombrias no momento, mas tenho fé que, eventualmente, tudo dará certo. Tenho algumas pistas de empregos e consegui um pouco de trabalho temporário aqui e ali nas últimas semanas para que tenhamos algo chegando. Eu também me inscrevi na Associação de Administradores de Saúde Mental, mas eles disseram que a lista de espera pode demorar alguns anos, então isso é meio que um tiro no escuro. Alguém sugeriu pedir ajuda ou empréstimos à família a amigos e eles absolutamente me ajudariam se pudessem, mas nenhum deles está em posição financeira para poder ajudar. Espero que minha irmã possa nos deixar ficar com ela temporariamente até que eu possa resolver as coisas e nos juntar novamente. Ela é minha única família viva e tem sido minha rocha durante tudo isso. Então, sim, acho que é isso. Obrigado a todos novamente por ouvir e ajudar. Se alguém tiver mais sugestões sobre como tentar juntar as peças nas quais não pensei, agradeceria qualquer conselho. Atualização 2. Esta provavelmente será minha última atualização, pelo menos eu espero. Em primeiro lugar, resolver as coisas não demorou tanto quanto pensávamos.
As coisas acabaram sendo muito mais simples do que pareciam inicialmente. Vou entrar com pedido de falência, provavelmente no início do ano que vem. Conversei extensivamente com o advogado e pesei minhas opções e essa parece ser a melhor maneira de seguir em frente neste momento. 90% a 95% da dívida deve ser quitada com a falência. Então isso é uma coisa boa, embora seja agridoce. Estamos perdendo a casa. Vamos nos mudar até 30 de novembro. Estou preocupada com os problemas de falência a crédito ao tentar alugar um apartamento. Acabamos não podendo contar em ficar com minha irmã por mais de uma semana graças ao seu senhorio espasmódico, então estou tentando encontrar outra coisa nesse meio tempo. Tenho algumas opções para analisar. Honestamente, não estou tão triste com o fato de termos que sair de casa. O antigo lugar está cheio de memórias contaminadas agora e acho que será bom começar de novo. A polícia e meu advogado me garantiram que, devido à natureza criminosa de abrir as contas no nome das crianças, deveríamos conseguir limpar o crédito. Esse pode ser um longo caminho, mas vamos passar por isso também. Meus pedidos de Medicaid e vale-refeição chegaram, então isso é um estresse definitivo dos meus ombros. Marquei para as meninas e para mim um encontro com um conselheiro familiar, ao qual iremos na próxima semana. Quero agradecer a todos que me enviaram mensagens e ofereceram palavras de encorajamento e apoio. Eu não posso nem começar a dizer o quanto significa para mim saber que não estou sozinha. Nunca imaginei que o Reddit fosse uma fonte de empatia e carinho de conforto, mas acontece que é exatamente isso. Obrigado novamente a todos. Atualização final. Olá pessoal. Eu queria dar uma última atualização da minha situação, já que muitos de vocês me procuraram. Este tem sido um turbilhão há algumas semanas. Muita mudança, muito estresse e muito trabalho duro. Por mais difícil que tudo isso tenha sido e ainda seja, estou me sentindo mais positiva do que há meses. As questões legais estão sendo tratadas da melhor maneira possível no momento e estamos pensando em entrar com pedido de falência no início do próximo ano. É assustador pensar nisso, mas sei que é a nossa melhor opção e que as coisas vão dar certo no final. Saímos de casa há quase uma semana. Parece muito agridoce e as meninas estão passando por um momento difícil, mas sei que elas vão se ajustar e realmente acho que um novo começo será a melhor coisa para nós. As meninas estão em aconselhamento individual de luto e começamos a terapia familiar. Estarei marcando uma consulta para mim também, algo que muitos de vocês me encorajaram a fazer. Algumas das minhas boas notícias agora. Conseguimos encontrar um lugar permanente para morar, com um senhorio muito gentil que simpatiza com minha situação e tem experiência anterior com o sistema de bem-estar e se esforçou para me ajudar em toda a burocracia. Estaremos nos mudando, de novo, para um novo local no final deste mês. Espero que seja a última vez que teremos que nos mudar por muito tempo. Minha segunda grande notícia para atualizar é que consegui um emprego. Agora estou trabalhando em tempo integral em um escritório de uma empresa que pertence a alguém que conheci através de minhas postagens aqui. Ela entrou em contato comigo após minha última atualização e me ofereceu um teste com sua empresa. Comecei na segunda-feira passada e até agora, tudo bem. Estou incrivelmente humilde e grata a ela por me dar uma chance. Isso me leva ao meu terceiro ponto e realmente a razão pela qual estou fazendo esta atualização. Eu não tinha certeza do que esperar quando procurei conselhos aqui. Eu me senti tão sobrecarregada com a situação e acho que estava apenas querendo não me sentir sozinha e me conectar e conversar com pessoas que tivessem algum entendimento do que eu estava lidando. A resposta que recebi de todos vocês foi surpreendente. O conselho, as histórias de lidar com circunstâncias semelhantes, salvei o Natal para mim e meus filhos, um novo trabalho, e apenas a empatia e gentileza que todos vocês demonstraram para mim e minha família está muito além de qualquer coisa que eu esperava que nem sei as palavras para expressar. Vai ser um caminho longo e difícil, mas tenho total fé de que tudo ficará bem. Então, para encerrar, quero dizer obrigada a todas as pessoas que me procuraram de qualquer maneira. Uma criança colocou coisas no meu quintal, atropelei com um cortador de grama e mãe quer que eu pague. Então, meu quintal fica bem perto do bloco de concreto da vizinha, onde eles montaram uma quadra de basquete. As crianças do bairro sempre vão brincar lá e costumam deixar as bicicletas e coisas na minha grama. Não é grande coisa, exceto que tive que pedir a eles para moverem as coisas para lá várias vezes quando estou cortando a grama. Esta é a primeira vez que cortei este ano e a grama está alguns centímetros mais alta do que deveria. De qualquer forma, um garoto se aproxima e eu estou cortando a grama, mas ele ainda coloca a bola de basquete que trouxe com ele na minha grama.
Pego a bola de basquete e decido que posso cutucá-la com a frente do cortador de grama e sair do caminho. Fiz contato visual com o garoto várias vezes esperando que ele mexesse antes de eu chegar lá e ele nunca o fez, então pensei tanto faz, vai rolar. Bem, eu o bati com meu cortador em uma seção de grama cortada e, enquanto continuo em frente, passando por onde estava, houve um barulho alto e crepitante como se eu tivesse acabado de atropelar uma pedra. A pedra acabou por ser o seu iPhone. Ele estava obviamente chateado porque seu telefone estava quebrado e eu me senti mal, mas pensei que ele deveria ter dito algo ou movido antes de eu chegar lá. Ele vai para casa e cerca de 30 minutos depois sua mãe aparece e me diz que eu quebrei e sou responsável por substituí-lo, que eu deveria ter dito a ele para mover suas coisas porque eu sou o adulto. Digo a ela que sinto muito pelo telefone e educadamente recuso seu pedido. Ela apenas diz: eu prometo que você vai pagar por isso. E então sai furiosa. Não tenho muita certeza de qual é o próximo curso de ação dela ou o que ela planeja fazer. Ela mencionou algo sobre ter um amigo que é advogado, então acho que ela poderia me levar a um tribunal civil? Sou legalmente responsável por substituir o telefone? Seria mais barato do que custas judiciais se ela decidisse me levar ao tribunal? A atualização. Pensei em atualizar todos vocês, já que muitas pessoas ofereceram conselhos no post original de ontem. Bem, ela, mãe e filho apareceram na minha porta por volta do meio-dia e pediram desculpas. Ela disse que não entendeu o que aconteceu e pensou que eu tinha feito isso de propósito para ensinar uma lição ao filho dela sobre deixar as coisas dele no meu quintal. Acho que ele explicou a ela que era culpa dele, o que achei louvável para alguém da idade dele. Ela me disse que só se estressou com isso porque é mãe solteira e realmente não tem como substituí-lo no momento e que se fosse qualquer outra coisa ela provavelmente não teria ficado tão chateada, mas ele gosta de sair com outras crianças e é assim que ela o acompanha. Contei a ela sobre meu telefone sobressalente, iPhone 7, o dele era um 6S. Também aceitei o conselho de alguns dos comentaristas de que poderia ser prejudicial apenas dar a ele que talvez eu devesse fazer com que ele trabalhasse para isso. Eu tenho uma garagem individual e preciso limpá-la e disse a ela que se ele quisesse me ajudar, eu lhe daria o telefone. Ele imediatamente pareceu animado, imagino que ele sentiu que nunca teria um telefone novo, e ela ficou muito grata e disse que ele poderia ajudar. Saiu e voltou uma hora depois, só o filho dessa vez, e começamos a limpeza. Demorou cerca de 4 horas, muito trabalho mas nada muito difícil, ele tem apenas 12 anos. Eu tinha alguns cabos de lenha que queria tirar e empilhar e, em seguida, um monte de caixas que cortei e fiz com que ele ensacasse e carregasse até o meio-fio. Ele varreu, tomou uma coca e algumas fatias de pizza e pegou seu telefone. Eu conversei com ele sobre prestar atenção onde estão suas coisas, porque nem sempre vai funcionar assim. Eu também disse a ele que se ele quiser cortar a grama do meu quintal todo fim de semana e a mãe dele disser que pode, eu pago $30 por semana. Provavelmente levará algumas horas. Ele novamente agiu animado com a ideia de ganhar dinheiro e quando perguntei a ele no que ele gastaria, ele disse jogos. Descobrimos que novos jogos custariam cerca de $60 e resolvemos que eu pagaria ele 20 por 3 semanas e depois 65 na quarta semana para que ele pudesse cobrir os impostos porque poderia ser difícil para ele economizar. Na quarta semana, ele fará uma pequena tarefa extra para cobrir os $5, como varrer a varanda ou passarela. Espero ter feito a coisa certa e não fazê-lo pensar que tudo dá certo, mas fiz o meu melhor para que ele merecesse. E esperançosamente mostrei uma medida igual de bondade que ele carregará com ele. Também não queria que a mãe se estressasse ao trocar o telefone, pois minha mãe também era mãe solteira e sei como pode ser difícil. Meu próprio filho tem apenas 2 anos, então foi minha primeira oportunidade real de transmitir alguma sabedoria paterna, o que espero ter feito. Eu sou a babaca por não acordar meu marido e fazê-lo perder uma viagem em família? Eu, 26, e meu companheiro, 28, temos 5 filhas, 7, 6, 4, 3 e 5 meses. Por muito tempo houve um problema com ele se levantar para ajudar com as crianças de manhã. Ele acha que deveria poder dormir nos dias de folga, enquanto eu acho que ele deveria se levantar quando as crianças e eu fazemos, ou deveríamos pelo menos estar alternando quem faz. Temos consultado um terapeuta que mencionou que ele deveria ajudar mais pela manhã. Recentemente, planejamos uma viagem em família ao zoológico com nossos pais, nossas irmãs e seus filhos. Anteriormente, quando saíamos para o dia, eu precisava sacudir meu parceiro para acordar várias vezes, e ele se deitava na cama enquanto eu preparava as crianças. Ele finalmente se levantará 5 minutos antes de sairmos enquanto eu grito com ele que estou entrando no carro. Eu mencionei a ele que isso é muito frustrante,
pois dá muito trabalho preparar as crianças para sair, e não é justo deixar isso para mim enquanto ele está deitado na cama. Ele se desculparia e prometeria que da próxima vez se levantaria para ajudar. Na noite anterior à viagem, eu disse a ele que precisaria que ele estivesse acordado às 6h30, para que pudéssemos deixar todas prontas para sair às 8h. Ele disse que colocaria um alarme e fomos para a cama. Meu alarme tocou às 6h30 e eu me levantei, enquanto meu parceiro dormia. Decidi que não iria acordá-lo desta vez e continuei preparando as crianças. Às 8h ele ainda estava dormindo, então coloquei as crianças no carro e partimos. Chegamos ao zoológico às 9h30 e sua família perguntou onde ele estava. Mencionei que ele ainda estava na cama e optou por não vir. Às 10h15, recebi um telefonema dele perguntando onde todos estavam. Eu disse que fomos ao zoológico conforme planejado e esperei que ele se levantasse, mas ele nunca o fez. Ele ficou muito bravo e me disse que eu deveria tê-lo acordado como sempre faço, e fiz com que ele perdesse a viagem. Ele então ligou para a mãe dele e reclamou com ela, que gritou comigo no meio do zoológico que eu estava sendo injusta e eu deveria ter dado uma sacudida nele para que ele soubesse que precisava se levantar, e que eu estava prestes a sair. Minha mãe interveio e disse que não era minha responsabilidade tirá-lo da cama e que ele precisava assumir a responsabilidade por si mesmo. Mas algumas palavras foram trocadas e sua família partiu para o resto da viagem. Eu me diverti muito com meus filhos, pais, irmã e meus sobrinhos. Quando chegamos em casa, meu parceiro começou a falar comigo sobre como eu deveria tê-lo acordado. Então eu sou a babaca por não acordá-lo e ir sem ele? Surgiram algumas coisas que gostaria de esclarecer. Ele nem sempre foi assim. Quando as duas mais velhas eram pequenas, ele sempre estava com elas. Ele até se levantava antes de qualquer outra coisa para preparar o café da manhã antes de sair para o trabalho. Tivemos que morar com os pais dele em um ponto e foi aí que as coisas começaram a mudar. Sua família é incrivelmente misógina. O pai trabalha e depois volta para casa, assiste TV e bebe cerveja enquanto sua mãe faz todo o resto, incluindo acordá-lo para o trabalho, etc. Essas crenças parecem ter passado para ele, e sua mãe é muito rápida em dizer a ele que algo é trabalho de mulher. Ele está vendo um terapeuta independente que sugeriu alguma forma de depressão. Ele geralmente é muito bom de outra forma. Ele vai ajudar no jantar, limpar, colocar as crianças na cama, etc. Ele não é totalmente inútil. Sair da cama de manhã é um problema antigo. Ele fez uma vasectomia após a bebê número 4, que acabou incompleta. Eu fiz uma histerectomia. Atualização. Depois de postar isso, recebi mensagens expressando preocupação e conselhos, então pensei em atualizar sobre como as coisas aconteceram. Na manhã seguinte a esse incidente, meu parceiro saiu da cama quando as crianças o fizeram e levou as meninas mais velhas para tomar café da manhã. Mais tarde, perguntei se ele estaria disposto a ler o tópico e ele concordou. Ele ficou muito subjugado depois e não disse muito, exceto por concordar que era um babaca. No dia seguinte, ele saiu do trabalho e consultou seu médico, começou a tomar antidepressivos e tivemos uma longa conversa. Ele tinha vergonha de como estava agindo e de ver estranhos comparando-o a crianças. Ele chorou ao perceber o quanto estava decepcionando todo mundo, principalmente suas filhas, que vão crescer pensando que esse é um comportamento normal. Ele confirmou que tudo começou quando moramos com seus pais alguns anos atrás. Ele saiu de casa aos 17 anos para fugir de sua mãe, e ela lhe disse que ele fracassaria porque os homens precisam de uma mulher para cuidar deles. Ele se sentia um fracasso, então era fácil para sua mãe alimentá-lo com outras ideias, e ela também manipulava as coisas que eu fazia para parecer que ele era incompetente como pessoa. Por exemplo, eu dizia a ele para relaxar e eu lidava com os pratos, e sua mãe me torceu dizendo que ele era incompetente, então ele deveria simplesmente parar de ajudar. Ele acordava se sentindo inútil, e ela conseguia convencê-lo de que ele estava infeliz porque eu não cuidava dele como uma esposa deveria. Ele decidiu não ter contato com ela, o que não foi bem. Ela chorou e disse que ele era um filho horrível por ter abandonado a mãe, e que eu estava tentando controlá-lo, forçando-o a fazer isso. Ele a bloqueou, mas ela apenas usaria números diferentes para continuar ligando para ele. Depois de mais ou menos uma semana, ele acabou mudando de número e não tivemos notícias de sua família desde então. Ele comprou que estava infeliz no trabalho porque não era estimulante o suficiente, mas sentiu que não poderia sair. Eu me ofereci para pegar um trabalho de meio período, mas ele disse que não. Ele conversou com seu chefe, tirou uma folga e acabou demitindo-se.
Ele falou com meu pai, que usou alguns contatos e conseguiu um bom emprego para ele em sua empresa. O novo emprego é principalmente um trabalho em casa, então ele pode ajudar mais com as meninas e tem mais tempo livre. Ele pode levar as meninas para a escola e vê-las brincar enquanto ele trabalha, o que todos gostam. Antes de começar no novo emprego, ele reservou uma viagem para nós passarmos uma semana na neve. Nós nos divertimos muito e foi adorável vê-lo relaxado e feliz e curtindo nossas meninas e a vida. Ele prometeu ser mais honesto sobre como está se sentindo e nosso relacionamento melhorou imensamente. Obrigado a todos que julgaram e aconselharam, pois ele diz que realmente o ajudou a ver as coisas com mais clareza, especialmente o relacionamento tóxico com sua mãe. Minha mãe ficou do lado da minha ex-namorada traidora em vez do meu e eu nunca poderei perdoá-la. Fui criado por uma mãe solteira. Meu pai morreu 2 anos depois que eu nasci. Eu me concentrei na minha carreira durante a maior parte da minha vida e minha mãe me apoiou nisso. Mas quando eu tinha 20 anos, conheci minha ex-namorada e ficamos juntos. Éramos colegas primeiro, mas ela me disse que logo trabalharia em outro setor. Em seu novo local de trabalho, ela conheceu um novo cara por quem ela se apaixonou enquanto mantinha um relacionamento comigo. Só descobri porque ela admitiu ter feito sexo com ele para mim depois que saiu para a noite das garotas com as amigas. Eu imediatamente terminei com ela e a joguei fora. Algumas horas tentando processar o que aconteceu, minha mãe me ligou e gritou comigo que ela não me criou assim. Fiquei confuso e perguntei o que ela queria dizer e ela disse que minha ex-namorada me acusou de traí-la e que ela encontrou provas disso no meu telefone. Eu não podia acreditar no que acabei de ouvir. Tentei falar com minha mãe dizendo a ela que é exatamente o oposto e que ela me traiu, mas ela não acreditou em mim. Parte do motivo é provavelmente porque ela e minha mãe se amavam de verdade. Eu nunca tive um problema com isso. Até então eu gostava de como elas se davam bem. Minha mãe me chamou de mentiroso e disse que me deserdaria de seu testamento, pois não está tendo um filho traidor. Ela disse que nunca mais iria me ver. Depois meus avós me ligaram para me dizer o quanto estão decepcionados comigo e que eu mereço tudo de ruim que está por vir. Sabe qual foi a pior coisa? Descobri que minha ex-namorada traidora continuou a se encontrar com minha mãe depois de tudo que ela fez. Tudo isso foi tão doloroso para mim. A única pessoa que ficou do meu lado foi meu melhor amigo, que estava furioso com ela. Conversei com ele e ele me abraçou e eu chorei em seus braços. Eu sei que muitas pessoas pensariam que isso é incomum para 2 caras. Mas seu apoio realmente me ajudou a superar isso. 1 ano depois, quando eu já tinha superado, minha campainha tocou e quando abri vi minha mãe com os olhos lacrimejantes e comecei a sentir como minhas emoções estão vindo à tona. Bati a porta e comecei a chorar perguntando o que diabos ela quer aqui. Ela disse que queria falar comigo e que sentia muito. Depois que ela implorou por 15 minutos seguidos, cedi e abri a porta. Ela disse que minha ex admitiu que traiu quando estava bêbada. Ela se desculpou profusamente e disse que sabe que falhou como mãe por não acreditar em seu próprio filho. Eu disse a ela que aceito suas desculpas, mas não quero vê-la agora e que provavelmente nunca poderei perdoá-la. Mesmo que ela tenha me implorado para perdoá-la. Nos últimos meses ela começou a me ligar diariamente só para ouvir minha voz, como ela dizia. Ela disse que sentia minha falta, então se desculpou novamente e perguntou se eu poderia simplesmente vir. A voz dela sempre soou meio dolorida e ela sempre diz o quanto me ama e que até ela conseguir entender que eu a odeio ela não consegue viver com esse pensamento na cabeça. Eu nem a odeio, ainda a amo. Ela ainda é minha mãe, mas a confiança foi quebrada. Nunca mais poderei confiar nela. E se eu entrasse em um relacionamento novamente? Quem assegura que ela não acreditaria na palavra da outra sobre a minha novamente? Agradeço seus esforços, mas simplesmente não consigo perdoá-la ou mesmo vê-la agora. E espero que ela entenda que preciso de tempo. Atualização. Olá! Depois de ler muitos comentários ontem, decidi me encontrar com minha mãe hoje para esclarecer tudo. Mandei uma mensagem para ela vir e ela não hesitou. Ela literalmente apareceu na minha porta em 15 minutos. Muitos de vocês apontaram bons pontos que eu deveria perguntar a ela. Embora ela ligasse várias vezes, raramente conversávamos de verdade. Então, quando ela veio, eu a sentei na sala de estar. Lá perguntei sobre meus avós, o testamento dela e se ela ainda mantém contato com minha ex. Ela explicou que havia contado aos meus avós e esperava que eles me ligassem, mas parece que eles eram muito teimosos. Ela também disse que estou em seu testamento novamente. Ela então começou a falar merda sobre minha ex. Ela disse que quando descobriu deu um soco nela com tanta força que minha ex perdeu alguns dentes.
Duvido muito da precisão desse detalhe da história, mas queria compartilhá-lo de qualquer maneira porque, para mim, era uma coisa engraçada de se pensar. Ela disse para ela se der e a expulsou de casa. Ela então novamente começou a se desculpar profusamente me dizendo que ela sabe o quanto ela estragou tudo e que eu provavelmente nunca poderei confiar nela, mas ela quer fazer tudo ao seu alcance para consertar isso. Ela explicou que o homem antes de meu pai a traiu, então a infidelidade era um assunto delicado para ela. E então ela disse que lamenta não ter acreditado em mim ou mesmo remotamente ter ouvido meu lado da história. Sentei-me quieto enquanto ela explicava tudo isso. Então perguntei a ela como sei que poderia confiar nela agora. O que aconteceria se eu entrasse em uma situação semelhante e se ela simplesmente me jogasse fora de novo? Ela disse que eu tenho a palavra dela e eu respondi que a palavra dela é basicamente sem sentido porque eu não confio nela em primeiro lugar. Ela não respondeu a essa resposta adequadamente e novamente me implorou para perdoar. Eu disse a ela que não posso perdoá-la por enquanto e talvez nunca seja capaz de perdoá-la, mas também vejo seus esforços e se ela me quiser em sua vida novamente, então ela tem que me mostrar que posso contar com ela. Ela começou a chorar. Eu poderia dizer que ela tentou segurar as lágrimas o tempo todo. Mas então ela começou a chorar e com uma voz chorosa perguntou se pelo menos poderia me dar um abraço. Eu aceitei isso e ela disse que vai consertar isso não importa o que aconteça, e então ela foi embora. Agora, enquanto estou meio tocado em como ela mostra o quanto se arrepende de ter feito o que fez, estou realmente preocupado com minha própria reação. Quando ela desabou e eu vi minha própria mãe lá no chão chorando, não senti nada. Eu não estava triste, não estava com raiva, não estava feliz e certamente não demonstrei nenhum tipo de empatia por ela. Eu simplesmente não podia. Durante o ano em que não tive contato com ela, recusei-me a fazer terapia, talvez não seja tarde demais para fazer isso agora. No final, quero agradecer a todos vocês por seus bons comentários e apoio. Tentei ler cada um de seus comentários, mas o post meio que explodiu muito mais do que eu esperava. Tenham um bom dia. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 6.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.